luz, 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 luz. Ou eu poderia dizer foz, 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 foz. Ou foto, palavra grega que significa luz. Grafia, do grego grafes, significa escrita, pincel. Portanto, fotografes ou fotografes ou fotografia, que significa escrever com a luz, pintar com a luz. Pintar com a luz? Afinal, o que é fotografia? Pessoal, pode parecer uma reflexão sem sentido, mas eu quero apontar, sobretudo para você que é calouro, uma maneira assertiva de começar o estudo e a prática fotográfica. Eu quero revelar qual que é o conceito central que norteia inteiramente essa atividade. E a finalidade disso é o quê? Proporcionar um progresso rápido e bem estruturado. Então, assim, numa linguagem técnica, fotografia é um processo de reprodução de imagens sobre algum material fotossensível. Relação do quê? De uma energia. Uma energia radiante, a luz. Grosso modo, a luz entra numa caixa escura através da lente e impregna o filme ou o sensor ali fixado. Pessoal, não importa o quanto a tecnologia já evoluiu, o conceito continua sendo o mesmo. É claro que as câmeras mudaram, tem recursos avançados e tudo mais. Mas o conceito, o princípio é o mesmo desde a primeira câmera inventada. Pessoal, as pessoas, principalmente os iniciantes, eles prestam atenção somente nos objetos que compõem a cena, mas eles não dão atenção à luz que ilumina esses objetos. A luz que confere o quê? Aparência, a própria existência aos nossos olhos. As pessoas olham para a cena, elas veem toda a cena, mas não enxergam a luz. A luz fica de lado e é praticamente esquecida, como se nem estivesse ali. Desse jeito, não consegue desenvolver a prática fotográfica de forma que possa interagir com a luz para oferecer a melhor composição possível, a melhor criação possível. Estamos falando sim de composição, de criação. Rapaziada, a primeira coisa que devemos fazer ao reconhecer o potencial cênico de um assunto é analisar a luz e suas condições naquele momento. Você tem que agregar a luz ao seu discernimento de reconhecer um assunto interessante, ou seja, você reconhece o assunto e a forma como ele está iluminado ao mesmo tempo, porque tudo em fotografia gira em torno da luz o tempo todo. Pensa bem, é ela que gera o contraste, forte ou fraco, aviva ou debilita as cores, proporciona ou tira a textura das superfícies. Ela acrescenta calor ou frio às cenas. Ela ilumina um objeto por vários ângulos ou um ângulo só. Revela o assunto ou apresenta o assunto como uma silhueta. Destaca o objeto ou esconde o objeto. E por aí vai. Então, você avalia o potencial da cena, aí imediatamente a condição da luz. E então, o que você vai fazer a partir daí? Você não vai conseguir fazer uma foto de qualidade se não desenvolver sensibilidade, conhecimento, um olhar mais aguçado e perceptivo em relação à luz. Luz é tudo quando se trata de imagens. Isso porque o que transmite a beleza numa cena, né? O que transmite são os elementos que formam essa cena e como eles estão iluminados. A cena pode ser maravilhosa, perfeita, mas se a luz, por algum motivo, não estiver correta, a beleza, a própria composição em si vai estar comprometida. Então o que eu vejo? Eu vejo as pessoas aí comprando câmeras incríveis, né? Câmeras modernas, e acham que está tudo resolvido, né? Saem por aí fotografando alucinadamente,
sem antes estudar e examinar as condições da luz no lugar, naquele dia, naquele período, naquele momento, sem pensar o resultado que essa luz vai gerar, né? Sem definir uma exposição correta para cada situação. O que acaba acontecendo é decepção. A hora que coloca as fotos lá, baixa lá no monitor para dar uma olhada, não entende o motivo da má qualidade. Bom, para fazer essa matéria, eu resolvi fazer umas imagens pertinentes a esse assunto, perto da estação ferroviária aqui da cidade que a gente está baseado no momento. Eu levei um conjunto bem simples. Uma câmera Rebel XSI 2009 com 12 megapixels e só uma lentinha 50mm fixa 1.8. Então, pessoal, vê só. Com uma máquina semi-profissional básica, num local sem grandes atrativos, entre 16 e 19 horas, eu construí essas imagens justamente para mostrar para você que com conhecimento e experiência no tocante à luz, você pode sim compor cenas interessantes e bonitas. Vamos dar uma olhada nessas fotos? Vamos lá. O que mais me chamou a atenção nessa foto foi, além do reflexo do azul do céu, nesse ambiente verde, o reflexo dos arbustos ao fundo, que formam um círculo parecido com um vórtice, ou popularmente conhecido como redemoinho. E a vegetação rasteira forma um feixe que dá a impressão de ser tragado por um buraco verde. Quando você for fotografar reflexos, se esforce para que a imagem do reflexo fique com a luminosidade o mais próxima possível do objeto refletido, para que não haja uma diferença aparente. Nesse trecho da ferrovia, a vegetação densa e o barranco à direita do quadro formam uma espécie de túnel natural e escuro de uns 300 metros. Porém, sempre há luz no fim do túnel. E que contraluz, hein? Apesar de ser uma suave contraluz do entardecer, perceba que tomou uma característica marcante, pois estava canalizada nesse ambiente escuro, como se pode ver nas sombras e nos contornos dos braços e ombros do sujeito da imagem. Subi num pequeno barranco para obter um ponto de vista de cima para baixo, ampliando a visualização da composição, sobretudo a ferrovia. Fica uma dica aí, preste muita atenção na direção da luz em direção ao assunto e a posição da câmera, se é frontal, lateral ou em contraluz. Com a luz do sol ainda visível no horizonte, criou-se uma das situações que eu gosto muito, que é quando a luz faz algum elemento da cena reluzir ou brilhar de forma destacada em relação aos outros elementos enquadrados. Repare como os trilhos, que funcionam como linhas de entrada, dando sentido de perspectiva à imagem, ganharam vida e reforçaram essa sensação, além de destacar o cruzamento, pois o asfalto molhado também estava brilhando. Para reforçar esse efeito visual, escureça a cena provavelmente já escura, diminuindo o tempo de exposição. Nessa cena pitoresca, onde pessoas caminham e crianças brincam pela ferrovia, praticamente não há mais a luz solar direta, apenas a claridade remanescente do sol já escondido por trás do horizonte. Repare que as luzes artificiais de um galpão à direita do quadro já estão acesas. Este é o momento para você definir tempos de exposição mais prolongados e, se possível, estar com o tripé à mão. Mas eu deixo a dica para você aproveitar e treinar sem tripé, fotografando a baixas velocidades do obturador, 1 por 30 segundos para menos. Como eu costumo estar sempre olhando o céu para analisar a situação da luz em cada momento, acabo por me deparar com imagens interessantes como esta. Perceba que não se trata de um assunto belíssimo, apenas o rastro de um avião a jato. Mas o que me chamou a atenção, em especial, foi a ampla gama tonal, a variação completa do nível de luminosidade que a cena mostrava. Temos áreas de pretos, sombras, cinzas escuros, cinzas claros, brancos, ou seja, toda a extensão possível que a leitura de exposição da câmera pode colocar no histograma.
E essa variação, em conjunto com o movimento das nuvens, tornou a imagem bastante atraente. Após o sol se pôr, só restou a luz dos postes, e bem nessa encruzilhada, entre rua e estrada de ferro, por sorte, havia um prato cheio para a demonstração de uma foto subexposta, ou seja, com grande área de pretos e pouca luminosidade na porção iluminada. Entenda que essa situação é proposital, porque eu poderia ajustar a exposição para aumentar a luminosidade em toda a cena. Mas o conjunto que forma o quadro, ferrovia antiga, rua com terra, uma velha lâmpada de tungstênio do poste tendendo ao vermelho, conduziu meu imaginário a flertar com temas mais obscuros e soturnos. Após você reconhecer e avaliar a situação da luz, você tem que agir. Você não vai querer brigar com a luz. Você tem que se adaptar à luz. A gente está falando do que aqui? Luz do sol. Esse é um refletor que você não vai poder mudar de lugar, ok? Enfim, estamos falando de luz natural, que vai impor condições e, portanto, não podemos controlar diretamente. Então, nós é que temos que fazer alguma coisa para nos adaptar a ela, né? Por exemplo, você pode mudar de lugar, ou seja, você pode procurar um outro ponto de vista para captar a luz de outro ângulo. Você pode mudar o enquadramento, maior ou menor, uma maior ou menor porção do assunto, eliminando áreas menos interessantes em relação à luz. Você pode mudar o horário, voltando num momento com uma luz mais bonita. Você pode usar algum filtro para criar efeitos ou atenuar a luminosidade. Você pode controlar o quanto e por quanto tempo a luz vai ficar incidindo no sensor através dos controles da câmera, ok? Enfim, há inúmeras ações para conseguirmos alcançar o resultado almejado. Pessoal, pode considerar o assunto desse vídeo uma introdução ao que eu chamo de processo criativo. Dentro desse processo criativo, pensar a luz tem que fazer parte dos seus procedimentos iniciais, da sua mecânica de trabalho, do seu sistema. Em resumo, eu diria que são 5 passos fundamentais. Você precisa, obviamente, olhar a luz, enxergar a luz, depois você precisa analisar a luz, depois pensar a luz e, por fim, você tem que interagir com a luz através das suas ações e da sua câmera. Então, de agora em diante, comece a prestar atenção na luz o tempo todo tipo de luz, né? Aquela, por exemplo, que entra pela janela, né? Invade o seu quarto escuro vindo da rua ou de outro cômodo. As luzes que se acendem nos postes, né? da cidade, ao entardecer, ao anoitecer. As luzes do pôr e do nascer do sol. As cores da luz. Qualidade, força, intensidade. Principalmente o resultado no objeto iluminado. É também importante refletir o seguinte, que para nós que falamos de fotografia de viagem e paisagem, temos que ficar atento à nossa fonte maior, o sol. Então, analisar as condições do sol, né, as suas várias condições e qualidades, definir uma estratégia de como que essa luz vai somar positivamente na composição é fundamental. Eu quero deixar aqui, pessoal, a ideia de uma atividade para você exercitar. Improvisa aí uma saída fotográfica, busca algum assunto em que a luz seja determinante, né, para o grau de beleza, de atratividade da imagem, o que ela mesma seja o assunto principal da cena. Não tem problema se você está começando, entendeu? Pega a tua câmera, coloca no automático e ação. Você pode inclusive escolher a melhor foto tirada e enviar para a gente através do nosso site, o www.aventurafotografica.com. Lá você vai poder ler essa mesma matéria desse vídeo, o que é fotografia, e na home você encontrará uma caixa de envio de fotografias. Nós faremos uma análise das imagens enviadas e postaremos as melhores em nossas redes sociais. Luz é tudo em fotografia, luz solar é tudo em fotografia outdoor, na cidade e no campo, tá ok? Seguinte, se você gostou desse vídeo, do nosso trabalho, inscreva-se, compartilha, toca no sininho para receber todas as notificações
E não esqueça de deixar um like. Pessoal, a gente está no começo e precisa daquela força, tá ok? E no próximo vídeo eu vou dar uma dica muito legal, sobretudo para os iniciantes. Uma dica para você colocar em prática já, que vai ajudar muito no seu desenvolvimento. Então não esquece, terça-feira que vem, 18 horas, essa dica vai aparecer aqui na tela, tá legal?